bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que nesta edição especial está acontecendo no município de Alegre, onde está sendo realizada a Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de sustentabilidade, inovação e tecnologia voltada para o agronegócio. Aqui em nossos estúdios estamos recebendo o subsecretário, né, que também é engenheiro agrônomo, né, o subsecretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, o senhor Michel Teche, que vai conversar com a gente um pouco a respeito, né, não só do mercado de agricultura, mas também como a agricultura, né, ela pode crescer, ela tem se comportado do ponto de vista de inovação e tecnologia dentro e fora do país. Muito bom dia, subsecretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Flávio. Bom dia para você, a todos que nos assistem aí no Aqui Pode. É uma satisfação estar aqui representando a nossa Secretaria de Estado da Agricultura, conversando com vocês, tratando de inovação, de agronegócio, né? E estamos à disposição. Ok. E assim, a gente sabe que o Espírito Santo ele é um dos maiores exportadores de café do mundo, né? No caso é o segundo maior, se eu não me engano, em relação a consumo, né? E eu queria justamente, secretário, abrir o nosso bate-papo falando a respeito desse assunto. Como é que está a questão de exportação, né, voltada para o mercado de café aqui no Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo é um estado, embora pequeno em extensão territorial, mas é um estado muito valente. Nós temos produtores muito profissionais, temos um ambiente de ciência e tecnologia, de extensão rural e um ambiente de articulação de entidades muito forte e que favorece a disseminação de tecnologia. Então, nós temos aqui, num pequeno estado, que é 0,5% do território do Brasil, nós somos o maior produtor de conilon e o segundo maior produtor de cafés do Brasil. Então, a exportação é um tema muito importante para nós. A gente tem a atividade voltada para o comércio interno, mas também para o mercado exterior, e o café é o segundo produto da nossa pauta de exportações, só pede para celulose, que é um arranjo muito específico, que a gente tem também aqui uma potencialidade, mas sobretudo porque o café é a atividade mais presente nas nossas propriedades e é o principal formador de renda no meio rural. Se a gente pegar os dados do censo de 2017, que é o último censo realizado, nós temos mais de 75 mil propriedades, das 108 do total, produzindo café. Isso representa quase 70%. Então, para o Espírito Santo, o café é mais importante do que é para qualquer outro estado da federação. Ele é o principal formador de renda e gerador de empregos no meio rural. Então, a gente tem que cuidar dessa atividade com muito carinho, porque ela é a indutora do desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Exatamente. Dentro desse assunto, secretário, quando o senhor fala cuidar desse setor, porque ele é um setor que impulsiona, né, a economia do Estado, não só do Estado, mas também do Brasil, né? Aí eu pergunto ao senhor, né, de que forma o Estado tem investido, tem buscado novas tecnologias para poder, no caso, fomentar ainda mais, não só o grande, mas também o pequeno e médio produtor. Isso foi bom você ter tocado, Flávio. Às vezes as pessoas têm uma percepção, né, de que na cafeicultura ou em demais atividades agropecuárias aqui no Espírito Santo, a gente tem grandes produtores predominando, e não é verdade. 75% das propriedades do Espírito Santo são enquadradas na agricultura familiar. Então, a gente tem uma representatividade muito forte dessa agricultura familiar e a gente precisa estar, quando a gente fala de cuidar, significa de ter políticas públicas sólidas e que possam proteger esse patrimônio que nós temos na cafeicultura. E para isso nós temos aqui o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo. Seguramente o programa mais robusto e mais ousado do Brasil e do mundo, voltado para um país produtor de café. No caso, num estado, né, que é o estado do Espírito Santo. Então, nós temos um arranjo aqui que nos favorece muito, que a gente conta com diversas entidades muito desprendidas de vaidade e que atuaram conjuntamente com o governo do Espírito Santo, com o INCAPER, com o SEBRAE, na construção desse programa. A gente conseguiu unir desde a produção até o consumidor.
Então participaram Senar, Sebrae, Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores, todas as cooperativas, Conab, a academia com o IFES, com o UFES, as empresas, né, compradoras, traders, exportadoras, as empresas de insumos, o Secafé, que é o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, a Conab, o Ministério da Agricultura. Então, assim, em nível federal, estadual e municipal, os secretários municipais de agricultura, os prefeitos. Então, com esse arranjo, a gente discutiu quais são as tendências do mundo para o café. Os consumidores cada vez mais estão buscando qualidade, sustentabilidade, não é mais um produto simplesmente para dizer que consumiu, ele quer uma história por trás, ele quer valor naquele produto. Então, se essa é a tendência, essa foi a base do programa. E com base nesse arranjo articulado, a gente estruturou um programa com metas ousadas na produtividade. Nós pretendemos crescer significativamente a produtividade no Arábica e no Conilon. Pretendemos chegar a 4 milhões de sacas de café superiores, sendo 2,5 milhões de Arábica e 1,5 milhão de Conilon. E talvez a principal meta nossa desse programa é na área da sustentabilidade. Nós temos uma meta traçada de chegar em 2030 com 15 mil propriedades com adequação socioambiental completa no Arábica e 20 mil no Conilon. Então, a gente tem um programa hoje que abriu as portas do Espírito Santo para o mundo. Pra você ter uma ideia, nós lançamos o programa em 22 de maio desse ano. Em 26 de maio, o governador Renato Casagrande estava em São Paulo, no maior evento da cafeicultura do Brasil, apresentando o programa para diversos países. Eram mais de 20 representados ali, compradores, traders, produtores nesses países. Nos dias seguintes, no final de semana seguinte, 28 de maio até ali 30 de maio, a gente recebeu aqui uma comitiva que o Estado nunca recebeu. O secretário Enio, junto com o Secafé, fizeram essa articulação. E nós recebemos aqui o presidente da Associação da Indústria de Café dos Estados Unidos, que é o principal consumidor de café do mundo. Recebemos aqui a Vanúzia Nogueira, que é a presidente, a diretora executiva da OIC, que é a Organização Internacional do Café. Recebemos a Hannelore Berlan, que é uma consultora da FAO, que está tratando dessa regulamentação nova da União Europeia e está discutindo a implementação desses temas. Recebemos a equipe do Conselho de Exportadores de Café e eles vieram a primeira vez ao Brasil conhecer a cafeicultura brasileira no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje é a referência para o mundo na cafeicultura do Brasil. Show. A gente sabe, né, assim, que o perfil do consumidor de café tem mudado, né? Eu costumo dizer o seguinte, assim, quando eu era mais novo, a gente associava muito café à pessoa velha e tal, né? Aquela coisa. Mas hoje esse perfil mudou, não é, subsecretário? Mudou e você está muito bem antenado, Flávio. Parabéns. Os jovens cada vez mais estão tomando café. Mas aí não é mais só um café por ser um café. Os jovens estão buscando qualidade, estão buscando sustentabilidade e estão buscando prazer. Tem uma pesquisa da ABIC, que a gente até apresentou aqui no evento, e aí eu aproveito para parabenizar o grupo aqui Notícias, né, o Elias, pela estruturação desse evento aqui, a estrutura física que está sendo colocada, né, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Estivemos agora com o secretário Bruno Lamas, né, que é a secretaria que é a idealizadora do evento, né. Então, a gente apresentou ali há pouco uma pesquisa da ABIC. As pessoas que buscam café de qualidade pensam. Então, fizeram uma pergunta para quase 6 mil pessoas. O que vem à sua cabeça quando você pensa em café? Não é mais só uma bebida ou a cafeína. É aroma, é prazer, é satisfação, é conexão, abraço, então afeto, carinho. Então, o café extrapolou as fronteiras, especialmente os cafés de qualidade. E os jovens estão antenados para isso. Sejam os jovens pelo prazer da conexão, de estarem tomando bons cafés num ambiente de cafeteria ou mesmo em suas próprias casas, seja também os jovens que estão ligados às atividades físicas, que é um excelente estimulante, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem pesquisa, inclusive da NCA,
da Associação da Indústria do Café dos Estados Unidos, mostrando que os jovens americanos estão tomando mais café do que nunca antes na história. Então, o maior patamar de jovens tomando café. Isso, para nós, é uma sinalização muito importante, porque se o jovem de 18 a 24 anos está tomando muito café, a tendência é que ele permaneça tomando café até o fim da sua vida. E esse processo vai exigir da gente produção de cada vez mais qualidade com sustentabilidade para atender esse consumidor. E nós estamos seguros de que o Espírito Santo tem capacidade, ambiente técnico, desenvolvimento de ciência e tecnologia, de inovação e produtores qualificados para entregar essa demanda. Show, show. Para situar o nosso internauta, né, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo e também subsecretário da Secretaria de Estado de Agricultura, né, do Estado do Espírito Santo, o senhor Michel Tesch, né, e que ele está aqui participando desse evento, né, do Inova Capixaba, que é um dos maiores fóruns de sustentabilidade, tecnologia e inovação voltada para o agronegócio no sul do estado. E nós estamos falando um pouco a respeito desse mercado, né? Inovação e agricultura. E para a gente finalizar esse bate-papo, subsecretário, eu queria assim entender um pouco como é que está essa relação, né? Espírito Santo exterior. Houveram algumas mudanças no cenário, né? Após o Lula ter assumido o mandato, né? Até porque durante muito tempo, principalmente a parte da agricultura, de clima, floresta, ficou um pouco travada ali em alguns mandatos passados. E aí, a partir do momento que o Lula assumiu, ele tem pautado essa agenda, né, mundialmente, e o Espírito Santo tem participado disso, né? Como é que o Espírito Santo tem se comportado para encarar esses novos desafios, uma vez que o Estado hoje vai ter um pouco mais de abertura para poder estar investindo nesse cenário? Olha, a gente está enfrentando agora uma ameaça que pode se transformar numa oportunidade, que é a nova regulamentação da União Europeia para commodities. Foi estabelecida uma regulamentação dizendo que commodities que vão entrar na União Europeia a partir de 1º de janeiro de 2025, elas precisam ser livres de desmatamento. Então não pode ter desmatamento na propriedade que produziu soja, café, cacau, óleo de palma, carne bovina, produtos madeireiros. A partir de janeiro de 2021 não pode ter desmatamento. Então isso vai ser um trabalho muito robusto, que já vem sendo feito. A gente tem no café um arranjo muito interessante. E essa legislação, assim, há uma percepção geral de que foi uma resposta da União Europeia a uma percepção de que eles tinham de que o governo federal, né, o governo passado, não estava se dedicando como deveria às questões climáticas, às questões de proteção dos recursos naturais, ambientais. Então, a União Europeia deu essa resposta, o Parlamento Europeu. Cabe a nós agora manter o diálogo, manter as discussões, apresentar os nossos pontos, e assim fizemos na visita que recebemos aqui, mostrando a realidade, porque às vezes essas decisões são tomadas sem conhecer a realidade dos fatos aqui do Espírito Santo ou do Brasil como um país produtor. Então a gente tivemos, eu e o secretário Enio, representando o governador Renato Casagrande, entre os dias 18 e 22 em agendas em Londres e na Suíça para tratar especificamente dessas regulamentações. Então nós celebramos um acordo com a Organização Internacional do Café e com a Embaixada do Brasil em Londres, para que a gente monte roteiros aqui e que, por articulação deles, a gente traga esses formadores de opinião, a equipe técnica da Comissão Europeia, para vir ao Espírito Santo conhecer a realidade da produção e aí sim tomarem as decisões de implementação desse regulamento. E, em paralelo, participamos também, a convite da organização, do Swiss Coffee Forum e Dinner. É o maior evento de negócios do café que ocorre no mundo, onde estavam todos os traders, toda a indústria do café da Europa e dos Estados Unidos, reunidos na Suíça em 2 dias com painéis discutindo todas as temáticas. A sustentabilidade e essa regulamentação foram as principais temáticas tratadas. E lá nós tivemos oportunidade, contando com uma articulação muito boa com o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, que é o Secafé,
nós tivemos a oportunidade de celebrar um entendimento e um acordo com a European Coffee Federation. É a Federação da Indústria do Café da Europa. Só para você ter uma ideia, apenas a Suíça movimenta por ano o café 2,5 bilhões de francos suíços, que é uma moeda mais forte do que o euro. Isso representa um valor muito superior à soma do que a Suíça tem movimentado de chocolate e produtos lácteos, que são muito conhecidos também. Então o café é muito importante lá. E na Europa como um todo, nós temos, né, o destino de 50% das exportações de café do Brasil. Então essa European Coffee Federation participa das discussões junto à Comissão Europeia, onde vão estabelecer as regras de análise para essas propriedades produtoras de café. E o que a gente acordou lá? A European Coffee Federation apresenta, né, as possibilidades dos países produtores e naturalmente da indústria europeia, e a Comissão Europeia tem um grupo chamado Joint Research Center, que é um centro de pesquisa unificado da Comissão Europeia, grosso modo. E esses pesquisadores é que estão definindo o mapa de base que eles vão usar de imagem de satélite para definir se uma propriedade teve ou não desmatamento. Então nós já tivemos acesso a esses mapas. Naturalmente, para quem trabalha nessa área e sabe que uma interpretação de imagem de satélite pode incorrer em erro, né? Então eles têm um grupo de mapas e um grupo de processos de análise. Nós temos aqui, o Secafé tem liderado a construção de uma plataforma de rastreabilidade, que também tem análise, que também tem uma base de mapas. Quando a gente vai comparar uma com a outra, vai dar inconsistência em algum ponto, porque uma interpretação de um pode ser diferente da outra. E aí que o governo do Espírito Santo, numa atividade inovadora, com o respaldo do governador, do vice-governador e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraz, o secretário Enio colocou o governo do Estado à disposição e a gente acordou isso, de que onde houver inconsistência, a gente vai participar. No Espírito Santo, como projeto piloto de exportação, seguindo a nova regulamentação, e onde houver essa inconsistência, a nossa equipe técnica, que nós temos profissionais altamente qualificados, de Incapere e de IDAF, vai em campo verificar. Então, o Espírito Santo hoje é uma referência para o mundo do café, seja na sustentabilidade, seja na qualidade e na produtividade. Ok. É muita coisa, viu? Muito conteúdo voltado para o mercado de agricultura e café. O secretário está aqui passando para a gente, mas em uma outra oportunidade, com certeza, nós vamos explorar mais esse assunto, né? Que, assim, é muito importante não só para o estado, mas para todo o Brasil. E assim nós estamos finalizando mais uma edição do nosso Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, e eu deixo agora a palavra com o senhor para as considerações finais, secretário. Obrigado Flávio, obrigado mais uma vez a equipe do Aqui Notícias, um portal parceiro da gente, parceiro do Governo do Espírito Santo, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia pela organização do evento. Agradecer a toda a nossa equipe, né, a gente tem uma equipe muito aguerrida na Secretaria da Agricultura, no Incapé, no IDAF, na SEASA, e dizer que, assim, tenham confiança, o Espírito Santo está no caminho certo, tem capacidade de organização e de articulação e, sem dúvida nenhuma, a cafeicultura do Espírito Santo hoje lidera a pauta da sustentabilidade no Brasil. E assim nós vamos continuar mantendo e ampliando o mercado, gerando renda e qualidade de vida para todos os nossos produtores e produtoras do Espírito Santo. Okay. Obrigado a todos. Obrigado. E então é isso, gente. Essa foi mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. Nós voltamos a qualquer momento, direto daqui de Alegre, né, onde está acontecendo o Inova Capixaba. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima.